Na verdade, nós temos um grande desafio, que é voltar a governar a cidade de São Paulo. O PT governou por 3 vezes. Eu tive a oportunidade de participar dos dois governos, da Marta e do Haddad. E nós temos uma capilaridade muito grande na cidade de São Paulo. Uma bancada de 8 vereadores, essa construção de apoio do Boulos é uma construção que tem que ser feita a partir da base, não pode ser uma construção de cúpula, por cima. Então, é evidente que tem que haver um esforço de todos os agentes, tanto para a parte do PT, como para a parte do PSOL, no sentido de criar um ambiente bastante saudável dessa construção política, que ela não é fácil, pela força que o PT tem na cidade de São Paulo, pela militância que tem na cidade de São Paulo. E nós temos que iniciar um processo nessa construção de discutir o programa de governo, discutir coordenação de campanha, verificar como que o Boulos vai defender o PT, defender os governos anteriores do PT na cidade de São Paulo. Vamos lembrar que o PSOL foi oposição ao governo do Fernando Haddad. Verificar como que o PSOL e o Lula vai se comportar em relação à política do governo federal, vai apoiar o Lula, o governo do Lula. Então, essa é uma construção política necessária e que nós temos que apostar nisso. Então, o Datena não é um aliado. Então, nós não podemos ser ingênuos de achar que nós vamos ter no nosso palanque pessoas que nunca estiveram conosco. Eu não acredito muito na candidatura do Datena. Já é a quarta vez que ele se coloca como pré-candidato. E ele deixou muito claro o que ele pensa do Lula, que ele pensa do governo Lula, que ele pensa do PT. Então, é por isso que foi constrangedor de nossa parte, mas não no sentido, no limite de rompermos relações, ao contrário. Nós vamos ajudar o Boulos a se viabilizar como candidato a prefeito e com o apoio do PT. Deputado, Nós temos um problema que é evidente que o PT sempre lançou candidato na capital, sempre disputou, às vezes ganhou, às vezes perdeu, e tem uma influência muito grande a candidatura da capital na região metropolitana. Né? Nós temos candidatos a prefeitos, a vereadores também na região metropolitana. O sentido da minha candidatura em 2020 também era isso, de afirmar o PT, reafirmar o PT no momento que estava sendo muito atacado. Hoje é mais fácil defender o Lula, defender o PT, mas naquela época era muito difícil, e que permitiu que nós sobrevivêssemos e conseguíssemos ter uma boa votação, uma boa performance em 2022. Vamos lembrar que o Haddad ganhou na capital, ganhou na região metropolitana, e o presidente Lula também. Então, nós recuperamos o cinturão vermelho. Então, há um sentimento, uma parte, por parte da militância aí, que fala, mas por que eu não lançar de novo o candidato do PT para ajudar não só a capital, ajudar a eleger bancada, mas também ajudar na região metropolitana? Então, a deputado, construção que ela tem que ser feita com muito cuidado e que eu estou disposto a ajudar nessa construção. deputado, duas perguntas. Uma, assim, o senhor é um dos que defende que Boulos entre no PT para disputar a prefeitura? Ponto dois, se Boulos continuar no PSOL como está agora, há possibilidade real do PT apoiá-lo para a prefeitura? Porque pelo menos era isso que os militantes e políticos do PSOL estavam esperando, né? Não, como eu disse, Chico, o PT é um partido muito enraizado no Brasil, mas principalmente na cidade de São Paulo. Quer dizer, nós governamos essa cidade por 3 mandatos, fizemos políticas públicas que deixaram marcas profundas na vida da cidade, tanto na área de mobilidade, que eu tive à frente, e conhecida por todo, internacionalmente, né? O bilhete único é um grande marco, ciclovias, faixa de ônibus, redução de velocidade. Na área da educação, os céus, na época, né, da Marta, os corredores, e assim por diante. Então, é evidente que tem esse sentimento. Para nós é uma novidade o PT não lançar candidato. E como o Boulos, ele vai ter que defender o PT. Defender o PT e as suas políticas.
E pelo tamanho do PT, pelas lideranças que tem o PT, facilitaria o fato se ele viesse para o PT. Mas isso é uma decisão do foro íntimo dele, ninguém vai colocar isso como condição. Eu diria que ajudaria bastante nesta construção, sabe? Uma construção que passaria pelo próprio Fernando Haddad, que foi prefeito, e que hoje é ministro da Fazenda, que ganhou as eleições na cidade de São Paulo, né, quando saiu candidato a governador agora, quer dizer, recuperou o cinturão vermelho, e o presidente Lula, evidente, o presidente Lula. Acho que o presidente Lula sentiria mais à vontade de estar apoiando uma candidatura do PT. Porque, Chico, eu estou aqui em Brasília e estou acompanhando lá na Câmara, como deputado federal, a coligação de apoio ao governo Lula. Na cidade de São Paulo, nós temos como adversário a gente que apoia o governo Lula. Você percebe? Então, é evidente que esses partidos, a começar pelo PMDB, eles vão começar a pressionar para que o presidente Lula não entre na disputa da cidade de São Paulo, em função disso. Quando é um candidato do próprio partido, é meio que não tem muita justificativa, por que não, né? Quando não torna mais difícil. E ainda mais se tiver uma parte do PSOL, quero crer que não seja a maioria, acho que não vai ser a maioria, fazendo oposição ao governo federal, às políticas econômicas do governo federal. E política econômica que o Haddad é ministro. Então, por isso que eu digo que é uma construção que exige maturidade, exige paciência, e que eu aposto nessa construção, é nisso que eu vou trabalhar. Eu não sou daqueles que, já que teve o acordo, vamos cumprir o acordo. Eu não participei desse acordo, eu não fui ouvido em relação a esse acordo. Mas, agora, deputado, eu vou trabalhar para que nós possamos construir a candidatura do Boulos e fazer com que ele ganhe as eleições e nós elegermos uma grande bancada do PT, mas também dos partidos aliados.